Bem, vamos lá, Priscila. Já é a terceira ou quarta vez que eu tento fazer esse vídeo aqui. Vamos ver se agora realmente ele vai dar certo. Ó, eu tenho aqui o GeoGebra, eu tenho a janela de visualização aberta aqui. Aqui tem o gráfico, né? Os eixos e a malha. Eu tenho a minha janela de álgebra aberta aqui. Fora essas duas janelas, o GeoGebra tem várias outras janelas que a gente não vai entrar agora em questão. Eu tenho aqui em cima a minha barra de ferramentas, né? Cada um desses ícones que aparece na barra de ferramentas, na verdade ele é um conjunto de ícones. Se eu clico aqui num triângulozinho que tem embaixo de cada ícone, aparece mais um conjunto de ícones, né? Olha, outro conjunto e assim por diante. Cada conjunto desses ícones tem um tema específico. Então, aqui eu tenho as ferramentas relacionadas às setas. As setas elas servem para selecionar objetos e mover objetos. Basicamente é essa a função principal. Aqui eu tenho as ferramentas relacionadas a pontos. Se eu quiser um ponto médio, um ponto de interseção e assim por diante. Aqui eu tenho as ferramentas relacionadas a linhas, segmentos, retas, semi-retas e assim por diante. Aqui eu tenho um conjunto, um segundo conjunto de ferramentas relacionadas a linhas, mas elas são linhas dependentes, né, retas perpendiculares, paralelas, mediatrizes, bissetrizes e assim por diante. Ferramentas relacionadas a polígonos, ferramentas relacionadas a arcos e círculos, ferramentas relacionadas a cônicas, ferramentas de medidas, ferramentas relacionadas a medidas de ângulo, de distância, de perímetro, de área e assim por diante. Ferramentas ligadas a simetrias em relação a uma reta, simetria rotacional e vários tipos de simetria. Ferramentas relacionadas a vários objetos que eu posso colocar nas janelas de visualizações, botões, caixas de texto, variáveis e assim por diante. Ferramentas relacionadas à formatação, aumentar ou diminuir objetos, aumentar ou diminuir a tela, aproximar, afastar e alguns outros objetos. Essa última ferramenta aí não tem ainda no seu GeoGebra aí, porque foi uma ferramenta que eu criei. O GeoGebra permite que a gente crie ferramentas e a gente vai ver isso logo. Bem, aqui embaixo das duas janelas eu tenho uma outra barra aqui, que é a barra de entrada, onde eu posso entrar com comandos. Todas as ferramentas que eu tenho aqui em cima, elas têm comandos similares. Eu posso entrar nessas ferramentas também através de comandos. Finalmente, aqui em cima eu tenho a minha barra de menus, com várias opções que eu não vou detalhar cada uma agora. Ok? Vamos lá para a sua atividade. A sua atividade, o professor pede para que a gente comprove, através da prática, que um ponto localizado no interior de um triângulo equilátero, a distância desse ponto a cada um dos lados desse triângulo, a soma dessas distâncias, dessas três distâncias, é constante. Então, a distância do ponto a um lado mais a distância do ponto ao segundo lado mais a distância do ponto ao terceiro lado, essa soma é constante num triângulo equilátero. Então, para isso eu vou precisar construir um triângulo equilátero, construir o ponto e mostrar as distâncias de um para outro e depois mostrar como é que eu faço a soma dessas distâncias. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeiro, construir o triângulo equilátero. Antes de começar, a minha janela de visualização está aparecendo aqui um eixo e uma malha. Eu vou querer tirar isso de cena para a minha tela ficar limpinha para poder aparecer o triângulo. Opa, desculpa aí, houve algum erro aqui, mas voltou. Bem, vamos lá, janela de visualização. Quando eu me aproximo aqui da barra de título dessa janela, essa barra aqui, tem um botãozinho aqui do lado, um triângulozinho. Quando eu clico nesse triângulo, aparece uma nova barra aqui, abaixo dela. Essa barra ela serve para formatar alguns objetos que estejam nessa janela de visualização ou a própria janela. Quando não tem nada ainda na janela, vai aparecer aqui para formatar a janela. Então aqui tem um botão para eu aparecer ou desaparecer com os eixos. Eu vou desaparecer com o eixo. E aparecer ou desaparecer aqui com a malha. Vou desaparecer aqui com a malha e vou fechar novamente essa barrinha de ferramentas. Pronto, minha janela está limpinha, eu vou começar. Primeiro eu quero construir um triângulo equilátero. Como um triângulo equilátero é um polígono regular, eu vou aqui nas opções de ferramentas de polígonos. Tem várias opções, a segunda opção aqui, polígono regular, é essa que eu vou selecionar. Quando eu aproximo a minha setinha em cima da ferramenta, aparece aí uma ajuda mostrando como é que eu uso a ferramenta.
Aí está escrito, ó, seleciona primeiro 2 pontos e depois entre com o número de vértices. Então os 2 pontos que vão definir qual é o lado desse polígono e depois o número de vértices. Vamos lá. 2 pontos, então eu vou clicar em 2 pontos quaisquer para ser o lado do meu triângulo. Vamos dizer aqui um ponto A, cliquei. Vou puxar aqui, ó, apareceu uma linhazinha, né, tá livre por enquanto. Acho que tá bom aqui esse tamanho de lado. Ponto B. E agora apareceu uma caixa pedindo o número de vértices. Eu vou dizer que eu quero 3 vértices, que é um triângulo, ok? Pronto. Ele cria então o meu triângulo. Esse triângulo, por definição, ele é regular, ele é equilátero. Então, ó, se eu pego a seta agora e eu movo os pontos aqui, ó, ponto A, eu movo, os outros pontos se movem também, mas não tiram a propriedade do triângulo ser equilátero. Mesma coisa com o ponto B. Tá? E o ponto C, se eu tentar mover o ponto C, você vai ver que eu não vou conseguir. Por quê? Porque o ponto C é um ponto dependente. Como eu criei o triângulo baseado no tamanho do lado AB e disse que ele era equilátero, então o ponto C não tem outra opção a não ser ficar aí mesmo. Ele não tem como se mover, porque ele depende do ponto A e B. Perfeito? Bem, vamos lá. Esse polígono aqui, apareceu o nome aqui do polígono, ele chamou esse polígono de Pol 1. Apareceu, isso aqui a gente chama de rótulo do polígono, Pol 1. Eu não quero que fique aparecendo esse rótulo aí do polígono, então eu vou aqui na janela de álgebra, onde tem polígono, onde tem o Pol 1, eu vou clicar com o botão direito do mouse, vai aparecer várias opções aqui, e uma delas é exibir rótulo. Eu vou clicar aqui para parar de exibir o rótulo. Ok? Então, limpou aqui o nome Pol 1 que estava aí no meu polígono. Bem, vamos lá então. Agora eu quero um ponto dentro desse triângulo. Então, vou clicar aqui na ferramenta ponto, primeira ponto. Ok? E vou aqui dentro do polígono e vou clicar num lugar qualquer. Ponto D. Esse ponto D foi criado aí dentro do polígono, porém, ele não tem essa propriedade como de sua natureza. Se eu pego aqui a seta e movo aqui o ponto D, ó, ele vai para qualquer lugar, ele não está preso a ficar dentro do polígono. Por enquanto eu não tenho notícia de como é que eu poderia fazer um ponto que tivesse essa característica, que não saísse de dentro do polígono. Então eu vou deixar ele aqui dentro do polígono, mas a qualquer momento eu posso puxar e tirar ele do polígono. Está aqui, ele é um ponto interno do polígono. Agora eu quero definir as distâncias desse ponto D para cada um dos lados desse triângulo. A distância de um ponto a um segmento, ao lado do triângulo, é definida como um segmento, né, perpendicular ao lado. Né, o segmento do ponto até o lado, né, mas perpendicular ao lado. Então eu vou precisar traçar linhas perpendiculares a cada um dos lados, passando pelo ponto D. Então eu vou usar aqui, ó, nas ferramentas, tem uma ferramenta específica aqui, que é reta perpendicular. Eu vou selecionar essa reta perpendicular. E vamos lá colocar a setinha lá para ver como é que usa ela. Está escrito, selecione primeiro o ponto e depois uma reta. Ou seja, primeiro o ponto e depois uma reta, ou segmento, ou semi-reta, ao qual a reta será perpendicular. Então vamos lá, eu quero uma perpendicular passando por esse ponto e perpendicular a esse lado. Então eu clico no lado. Olha, ele traçou aí uma reta perpendicular. Observe agora, eu vou pegar a seta, que se eu mover aqui o ponto, a reta se mantém perpendicular. E se eu mover aqui, ó, por exemplo, ponto A, mudando a direção do lado do triângulo, a reta perpendicular também muda a direção, de forma que mantenha sempre a característica de ser perpendicular. Ok? Vamos fazer isso com os outros lados. Então, novamente, vou pegar aqui reta perpendicular a esse lado, passando, olha, ficou uma reta perpendicular ainda, mas ela não está presa em nenhum lugar ainda. Então, passando pelo ponto D, clico no ponto D. Uma reta perpendicular passando pelo ponto D, perpendicular a esse lado.
Observa que eu posso fazer a perpendicular usando as duas maneiras. Primeiro clicando no ponto e depois na reta, ou ao contrário, clicando primeiro no lado e depois no ponto. Bem, temos então agora as três perpendiculares. Vou mover aqui o ponto D para a gente verificar, está tudo certinho. As perpendiculares estão funcionando direitinho. Bem, agora eu vou querer marcar os pontos de interseção entre cada uma das perpendiculares e o lado ao qual ela é perpendicular. Perpendicular e lado, eu quero o ponto de interseção de cada uma. Para isso tem várias maneiras. Vou ensinar a maneira mais clássica, que é, vou clicar aqui, vou pegar aqui, interseção entre dois objetos. Então, escolhi essa ferramenta, interseção. Então, eu quero a interseção entre esse lado, cliquei no lado, e essa perpendicular. Ele marca aqui o ponto de interseção. Interseção entre esse lado e essa perpendicular. Marcou aí o ponto F. Interseção entre esse lado e essa perpendicular. Então, aí estão as três interseções marcadas. Vou novamente pegar a seta e mover aqui o ponto D para ver se está tudo funcionando direitinho. Olha, as interseções estão acompanhando as retas direitinho. Bem, agora eu posso me livrar dessas retas perpendiculares, porque eu estava precisando mais dos pontos de interseção. Eu não vou apagá-las, mas vou fazer com que elas fiquem invisíveis aí na tela para não ficar aparecendo, meu desenho não ficar muito sujo. Então, para isso, eu vou passar aqui para a janela de álgebra, onde tem retas. Essas três retas aqui são as retas perpendiculares. E essas bolinhas aqui, que estão cheias, bolinhas azuis, elas indicam que as retas estão aparecendo, são visíveis. Se eu clicar numa bolinha dessa, por exemplo, nessa, sumiu aí a reta perpendicular. Ela, na verdade, não apagou, ela apenas está invisível. Vou tornar, então, as três retas invisíveis. Ok? Vou pegar de novo a seta. Olha, vou mover aqui o ponto D. Olha aí, elas estão funcionando direitinho ainda, certo? Só estão invisíveis. Agora, para ficar bonitinho, eu vou fazer um segmento de reta, só um segmento, não a reta toda, um segmento de reta do ponto D para cada um dos pontos. Os pontos E, F e G. Vamos lá, então, vou pegar aqui nas ferramentas de linha, segmento. Selecionei segmento. E vamos lá, segmento de E para D, segmento de D para F, segmento de D para G. Então eu estou aqui com os três segmentos, peguei a seta, movi aqui o ponto D. Eu sempre gosto de testar cada coisa que eu fiz, porque se sair algum erro eu posso corrigir logo. Bem, esses segmentos estão com o nome dele, segmento M, segmento I, segmento L, aliás, segmento N. Eu não quero que apareça também esses rótulos aí nos segmentos. Então vou aqui, vou procurar aqui na janela de álgebra, segmento. Clico na palavra segmento. Ele seleciona todos os segmentos de uma vez só. E aí, com o botão direito do mouse em cima desses segmentos aí, eu vou pedir, exibir rótulo. Se tinha algum que não estava exibindo, todos agora estão exibindo. Eu vou pedir de novo exibir rótulo e agora ele tira todos os rótulos dos segmentos. Então todos os segmentos agora não estão aparecendo mais o rótulo deles. Opa, essa janela está aparecendo aí. Bem, estamos quase pronto. Agora eu preciso que o GeoGebra me mostre qual é a distância de D para E, de D para F e de D para G. Para isso eu vou selecionar aqui essa antepenúltima aqui, grupo de ferramentas, onde tem o ângulozinho aí, distância, comprimento ou perímetro. Vou clicar nessa ferramenta. Então, para achar a distância entre dois pontos, eu clico nos dois pontos. Então, por exemplo, a distância de D, clico em D, para E, clico em E. Apareceu aí a distância de D para E. A distância de D para F. Apareceu aí a distância de D para F. E, finalmente, a distância de D para G. Apareceu aí essas distâncias. Pego de novo a seta, vou ajeitar aqui o local onde vai aparecer essas distâncias e vou mover aqui o ponto D para ver se as distâncias estão funcionando direitinho, todas elas mudando seus valores de acordo com
a mudança do ponto D. Bem, eu preciso verificar agora se a soma dessas três distâncias é uma constante, se não muda isso. Então eu vou criar uma caixa de texto onde vão aparecer os três valores e a soma dos três valores. Então vamos lá, é a última parte do nosso projetinho aqui. Vamos lá, eu vou procurar aqui, ó, onde tem essa ferramenta aqui, que é uma variávelzinha, um controle deslizante, tem aqui, ó, texto. Então eu vou pegar aqui a minha ferramenta de texto e vou clicar aqui do lado do triângulo para criar a minha caixa de texto. Toda vez que eu crio uma caixa de texto, antes vai aparecer aqui uma janela onde eu vou definir como é que é essa caixa de texto. Ó. Eu vou fazer ela ficar um pouquinho menor, para ficar aparecendo aqui o meu triângulo. Note que quando eu me aproximo aqui da borda dela, aparecem as duas setas que pode mudar o tamanho da minha caixa. A caixa de texto, para criar a caixa de texto, a caixa de edição de texto, ela é dividida em várias partes, mas duas principais. Essa parte aqui de cima, onde está escrito editar, e a parte aqui embaixo, onde está escrito visualizar. Aqui em cima eu escrevo o código com o qual vão aparecer as coisas da caixa de texto. E aqui embaixo vai aparecer, né, o resultado desse código. Nem tudo é em código, às vezes eu posso escrever normalmente, mas algumas coisas vão entrar em código. Bem, nesse caso aqui, o que eu estou querendo? Eu estou querendo escrever assim, ó. Medida do segmento DF mais a medida do segmento DE mais a medida do segmento DG é igual. Aí vai aparecer a medida do primeiro, a medida do segundo, a medida do terceiro, igual, e a soma dessas três medidas. Então vamos lá, primeiro escrevendo medida do segmento DF. Eu estou querendo escrever um M, deixa eu escrever aqui só para você ver o que eu estou querendo fazer. Vou pegar aqui um lápis, isso não faz parte da tarefa, mas é só para dizer, eu estou querendo escrever aqui uma coisa assim, medida, esquece a letra, tá? Medida do segmento DF, né? Então, DF, fecho aqui, e estou aqui, ó, para dizer que é segmento, eu estou querendo botar essa seta. Então, é isso que eu estou querendo escrever na caixa de texto. Eu escrevi aqui com um lápisinho que o GeoGebra tem, para dizer, então estou querendo escrever isso. Deixa eu apagar isso aqui, isso foi só para te mostrar o que eu estava querendo. Vamos apagar. Ok. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Eu vou botar aqui, medida um M minúsculo, tudo bem, abre parênteses. Agora, como é que eu escrevo DF com aquele tracinho em cima? O GeoGebra tem alguns códigos para escrever alguns símbolos matemáticos. Então, aqui, para usar esses símbolos, eu vou precisar aqui onde tem fórmula LaTeX, eu vou marcar aqui para dizer que eu vou querer usar essa fórmula. E aqui, quando eu clico nesse botãozinho aqui do lado, de fórmula LaTeX, aparecem os vários códigos que tem. Ó, códigos para escrever frações, raízes, somatórios, integrais, limites, parênteses, colchetes, chaves e assim por diante. Eu estou procurando o código de acentos estendidos, aqueles acentos que funcionam em várias letras. Ó. Tem vários acentos estendidos, o que eu estou querendo é esse primeiro, justamente, a traçozinho em cima de duas letras. Então vou clicar nele e aparece aqui em cima o código, ó, barra, overline e entre chaves XX. Esses XX estão no lugar das duas letras que eu vou querer. Como eu quero primeiro a medida do segmento DE, então eu vou selecionar XX e no lugar vou escrever D maiúsculo, E maiúsculo. Então olha aqui embaixo como é que vai aparecer medida de DE e aqui no final eu fecho o meu parênteses. Então vou escrever os outros, então só repetir isso, mas vamos lá, medida, abre parênteses, vou aqui, seleciono acento estendido, no lugar de XX, agora vamos botar DF, fecho parênteses, mais, novamente, medida, abre parênteses, do segmento, acento estendido, do segmento, substitui aqui, agora DG, né? DG, ok, fecho parênteses, opa, fechei errado,
fecha parênteses, igual. Então, olha, já tenho aqui como vai aparecer medida DE, mais medida DF, medida... Bem, agora eu quero que apareçam os 3 valores, os valores que aparecem aqui na nossa figura, o valor de cada um deles. Então, para aparecer o valor realmente, algumas pessoas podiam pensar, escreve aí DE. Se eu escrever DE assim, simplesmente vai aparecer aqui DE. Eu quero um DE, mas eu quero que apareça a distância entre D e E. Como eu já criei essas distâncias, aqui tem uma lista de todos os objetos que aparecem na minha tela de visualização. Eu vou procurar então aqui distância DE. Olha, aqui está aparecendo distância DE. Então vou clicar aqui. Opa, aconteceu algum erro aqui, vou fazer de novo. Objeto, distância DE. Pronto. Então apareceu aqui distância DE dentro de uma caixinha. E aqui embaixo aparece como vai aparecer lá no texto a verdadeira distância. Então, mais... Vamos lá, objeto, distância DF, mais, finalmente, objeto, distância DG. Igual. Então, estamos quase lá, quase terminando. Agora, eu preciso que apareça a soma dessas 3 distâncias. Para fazer a soma das 3 distâncias, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui objeto, e lá em cima... eu vou pedir uma área vazia. Área vazia, não estranha, aqui ficou dizendo para eu verificar o comando, é porque eu ainda não terminei. Então apareceu aqui uma área vazia e está aqui o cursor no meio dessa área vazia. Eu vou escrever simplesmente o DE maiúsculo, DE junto, dentro da área vazia. Aparece aqui embaixo, olha, a distância DE. Então quando eu escrevo alguma coisa dentro dessa área vazia, aparece o valor dessa coisa. DE. Então eu vou escrever lá em cima, ainda continuando dentro da área vazia, DE mais DF mais DG. Então DE mais DF mais DG. E aqui embaixo apareceu o valor da soma, 8,07. Vou dar OK. E a minha caixa está pronta. Mas ela está muito pequenininha e ela podia ter mais destaque. Vamos formatar um pouquinho essa caixa. Eu vou clicar aqui na minha seta. Vou clicar aqui no meu botão para aparecer aquela barra de formatação que eu falei para você no começo. E vou clicar na minha caixa de texto. Vou clicar e vou trazer ela um pouquinho mais para cá. Quando eu clico na caixa de texto, essa barra de ferramentas aqui, ela muda. Ela muda para ferramentas onde eu posso formatar essa caixa de texto. Enquanto a caixa de texto está aparecendo, essa está aqui marcada, com a barrinha ao redor dela, significa que ela está selecionada. Aqui aparecem ferramentas. Então a primeira ferramenta aqui é para ver a cor do fundo da caixa de texto. Eu vou botar cor amarela. Olha lá. Eu vou botar letra negrito. Cliquei aqui em negrito. E o texto aqui eu vou colocar tamanho médio. Opa, não está funcionando alguma coisa, deixa eu clicar. Agora está funcionando, porque está meio lento. Ok, então, vamos fazer o nosso teste agora. Eu vou pegar aqui vou mover aqui o ponto D, mexem-se todas as distâncias, mas note que a soma continua um número fixo, enquanto o ponto D está dentro do triângulo. Se eu tiro o ponto D de dentro do triângulo, a distância, a soma das distâncias muda. Mas se ele fica aqui dentro, 8,07, 8,07, sempre 8,07, por mais que as outras distâncias mudem. Terminado, vamos fechar aqui a minha janela de álgebra. Vamos esconder aqui a minha ferramentazinha. Pronto, terminado a minha atividade 16. Espero que tenha sido válido, Priscila. Espero que ajude. Valeu. Um abraço.